Pessoal, bem-vindos ao CEMEC Talks. Esse é o 4º episódio. Nesse episódio nós vamos tratar sobre soft skills e suas importâncias no mercado financeiro, junto com o Marcelo e com a professora Flávia, o professor Marcelo e a professora Flávia. Tudo bom, gente? Eu sou o Guilherme Salek e hoje a gente está aqui com a professora Flávia. Ela é professora de graduação aqui do IBMEC e do MBA também, especialista em SD, gestão de negócios do IBMEC, e ela possui uma vasta experiência em economia, consultoria internacional e pesquisa acadêmica. Ela também se destaca porque se especializou em um curso de Data Mining e Programação Estatística em R na Universidade de Berkeley. Apresentando mais um pouquinho sobre o professor Marcelo Mello. Marcelo Mello é um professor de Economia do IBMEC, Rio de Janeiro, graduou-se em Economia na PUC, onde também obteve seu título de mestre, é doutor em Economia pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, lecionou no Departamento de Economia de Illinois, Urbana-Champaign, de Virginia Tech, nos Estados Unidos, e da PUC Rio. É especialista em macroeconomia, economia internacional e econometria. Se puder se apresentar. Acho que você já fez uma apresentação calorosa. Só para dizer que é muito legal estar aqui, eu agradeço muito o convite, é sempre legal conversar com o pessoal do CEMEC sobre o CEMEC Talks. Então é isso aí, agradeço aí o convite. Soft skills é uma coisa muito importante, estou feliz também de ter aqui a minha parceira no crime, a Flávia. Ela com certeza vai trazer muitas histórias aí. Então é isso aí. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com o Marcelo, e tem uma coisa interessante. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente realmente tem um background muito analítico, assim, já com o pé na matemática, né? Tanto o Marcelo quanto eu. É verdade. Eu comecei a vida, eu brinco como garota de programa, programando de tudo quanto é jeito e muita coisa estatística, desenvolvendo modelos matemáticos. E parece quase que uma contradição, né? De repente eu virei uma especialista para falar de soft skills e, enfim, a gente tem muito para conversar aqui. Por quê que duas pessoas com um perfil assim tão acadêmico e mais do que acadêmico, assim, bem analítico, vai ficar falando sobre soft skills? Assim, como sempre, observações interessantes. Eu acho que você não falou, mas eu ao longo do meu doutorado eu tirei um mestrado em matemática, porque eu queria inicialmente fazer teoria, né? E depois eu mais tarde vou voltar a esse ponto, mas eu acho que não, o fato da gente, pelo menos no meu caso, eu ter me especializado tanto em coisas analíticas, teóricas e avançadas, não está totalmente desconectado com a parte de soft skills, né? No meu caso, pelo menos, era a ausência de soft skills, aí eu me isolava na biblioteca, mas a gente vai voltar e vai falar disso mais pra frente. Isolado na biblioteca, mas a gente vai voltar e vai falar disso mais pra frente. Isso, até puxando em cima dessa pauta, é algo interessante que eu sempre pergunto para vocês, professores, que é desde quando a gente está na escola, tem aquele mito, entre aspas, de que se você é uma pessoa de humanas ou uma pessoa de lógicas. E assim, quando eu vim para a faculdade, e principalmente economia, que é plural, é bastante plural, eu vi que isso não é tanto acontece na prática, assim. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês também acerca disso. Olha, eu vivi bastante esse drama. E foi um dos motivos pelos quais eu acabei convergindo para a economia. Porque matemática, eu não vou mentir, sempre foi uma coisa muito intuitiva na minha vida. Muito, eu não sei explicar. Era uma alegria, era um prazer. Eu gostava, era algo que me trazia grande satisfação. Mas eu também era curiosa, eu adorava história, geografia. Era uma boa aluna de redação e hoje eu sou uma pessoa que escreve livros. Eu adoro escrever, adoro ler. Isso pode parecer uma bobagem, mas é uma pressão, né? Na hora que você vai fazer o quê? Quando tem pessoas que já estão claramente, eu sou de humanas e o outro eu sou de exatas, e você fica ali, eu sou quem? Aí só bem mais tarde a gente vai descobrindo que a gente não precisa escolher, a gente não precisa se fechar assim numa caixinha única. E um dos motivos que eu acabei convergindo para a economia é que eu achava que tinha um pouco de tudo. No fundo é uma ciência humana, sim, porque a gente vai estar tratando de questões da sociedade, que afetam a sociedade, questões políticas, mas o nosso arcabouço, nossas ferramentas
são analíticas, são matemáticas, são através de modelos. Então a economia se mostrou para mim o meu bem bolado, onde eu pude navegar, e eu naveguei muito, né? A gente estava falando um pouco disso, né? Eu sou uma pessoa que partiu de uma coisa, estava ali na economia, acidentalmente fui parar numa consultoria onde tinham 2 matemáticos e um engenheiro, todos eram excelentes programadores, graças a eles aprendi a programar, curti, acabei entrando nisso de modelagem estatística e financeira e tal, fui trabalhar com seguro, com risco, me aprofundei muito nisso, mas aí depois, por razões pessoais, mudei de cidade, aí já entrei mais numa coisa, economia raiz, né? Trabalhei no Banco Mundial, trabalhei no BNDES, então coisa mais de política econômica, entra mais coisas, outras variáveis, até que resolvi voltar para a educação, hoje faço pesquisa nessa área de soft skills, e no fundo eu devo muito isso à economia, pelo fato de ser uma ciência humana, sim, então ela sabe lidar, mas de uma maneira especial, que é completamente diferente, né? Eu tive um pouco de contato quando estive em Berkeley com colegas que faziam estudos ali no departamento de estatística, vale tudo. Então tinha gente estudando célula, o animal, tem de tudo. São outros, um approach diferente. Então a economia, ela usa matemática, mas de uma maneira especial para tentar entender questões que são humanas, sim. É completamente diferente você estudar a evolução da célula, não sei o que, como é que ela se multiplica, em relação ao que a gente faz para entender a curva de juros, sei lá. Assim, para mim a decisão também foi bem natural, né? Porque eu gostava muito de matemática, mas gostava muito da parte de história, de geografia, então assim, a decisão, assim, a economia foi uma decisão natural e o meu interesse assim, em economia foi, assim, o encanto foi crescente ao longo do tempo, né? Assim, depois que você começa a entender realmente, a impressão que eu tenho assim, que eu vejo a economia como uma ciência de maturidade. Eu vejo matemática como uma ciência de juventude, né? E de fato, assim, se você olhar assim, a história da matemática, muitos dos grandes teoremas foram feitos por pessoas muito jovens. Crianças, praticamente. Gente com 18, 19, 20 anos. Se eu não me engano, um amigo meu falou que, ele me falou de uma estatística, eu ainda não sei onde ele achou isso, mas ele falou assim, nenhum teorema relevante foi provado para alguém com mais de 40 anos. É uma coisa assim, tá? Eu acredito. E a economia não, né? A economia, se você olha assim, né, é uma ciência de maturidade. Assim, você com 20 anos é difícil você fazer alguma coisa relevante na economia. Muitos levam muito tempo. Se olhar a idade média do pessoal que ganhou o Nobel, é bem avançada, né? Mas eu acho interessante, assim, se você olhar assim, esse negócio de humanas, etc. Um aspecto que, quando você estava falando, me veio à mente, assim, eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não sou tão bom em matemática, não posso fazer economia. Pode. Tá? Por quê? Porque você pode ser um economista, mas talvez não vai ser um economista tão técnico. Tem muitos bons economistas aí que não são letrados em matemática. Vai ser um obstáculo. Que nem você chegar para mim e falar assim, quando eu vejo sangue eu desmaio, então eu não posso fazer medicina. Pode. Você vai reprovar em algumas matérias, vai ter que tomar engove algumas vezes, vai passar mal, mas vai conseguir. Tem muita coisa. Se você olhar aquilo ali como um obstáculo a ser superado, é o que eu digo para os meus alunos, entendeu? Que nem o Ronaldinho Gaúcho chegar para mim e falar assim, não vou jogar bola não porque eu não gosto de fazer alongamento. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto de fazer fisioterapia, não gosto de fazer musculação, pô. Olha o que a gente está abrindo mão, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você tem aquela vontade, assim, eu quero viver como economista, quero ter uma vida como economista, se você não é um cara letrado em matemática, etc., você vai olhar aquilo como obstáculo, vai superar e vai conseguir fazer o negócio direito. Acho que o importante é você ter aquela paixão, né? Aquela coisa assim, acho que é isso, assim, acho que mas voltando só para concluir, assim, a ciência econômica em si, ela de fato tem essa característica, né? A gente é uma coisa meio híbrida, né? Assim, porque você estuda comportamento, muitos dos princípios de economia, né? Assim, que as pessoas enfrentam um trade-off, respondem a incentivos, pensam em termos marginais, isso é sob decisão do ser humano.
né? Então ela tem essa mistura e a gente gosta de se comunicar usando matemática. Então, Isso é muito legal sobre economia, essa mistura justamente da parte técnica com a parte humana. Isso aí foi inclusive porque eu quis fazer economia, assim, eu gostava muito de matemática, eu sempre fui muito bom na matemática, mas eu não queria só ficar sentado calculando, eu gostava de pensar um pouco fora da caixa, analisar as coisas, e aí eu acabei optando por economia. E eu até queria saber de vocês, então, como que essa situação se apresenta hoje em dia no mercado de trabalho? As pessoas hoje em dia pesam muito mais na parte técnica, hoje em dia existe essa busca mais por soft skills, por aspectos humanos, entendeu? Principalmente, assim, relações interpessoais. O que vocês acham? Sabe, começa? Olha, realmente, isso é uma coisa que eu dou muito crédito a Daniel Goleman. Eu tenho um pessoal que sempre tem uns haters, né, que vai falar assim, não foi ele, não, realmente, aliás, poucas coisas alguém verdadeiramente inventou do zero, né, a grande maioria das coisas é uma releitura, uma interpretação, juntou várias coisas e tal, mas eu acho que é justo sim dizer que ele virou essa chave, aquele livro dele de inteligência emocional revolucionou o mundo dos negócios. Eu acho que ele trouxe realmente para o centro da discussão uma discussão que não se discutia, entendeu? Você falava de questões emocionais no consultório e de uma maneira, inclusive, quase que pejorativa. Você tem problema, vai lá tratar, não é? E quem trouxe essa discussão e praticamente universalizou essa discussão e superou essa coisa de que o socioemocional importa, e eu dou crédito a esse livro do Daniel Goleman. Acho que ele foi virada de chave ali, salvo engano, 1995, e ele traz com dados, com informações, pesquisa muito relevante, demonstrando que você tem pessoas bastante inteligentes, bastante dedicados com informações, pesquisa muito relevante, demonstrando que você tem pessoas bastante inteligentes, bastante dedicadas, mas se você vai ver quem se destacou, quem chegou lá, quem não chegou, você pode observar que são pessoas com o que ele chamou, que é um coeficiente emocional maior. Ele tem até, eu já vi algumas entrevistas dele, de uma certa frustração, eu entendo, me solidarizo com ele, que ele nunca jamais quis sugerir que ser tecnicamente, buscar, do ponto de vista técnico, uma excelência, é uma bobagem. Ele acha fundamental que você, qualquer que seja a sua área, que você se dedique, estude, pratique, melhore, se aperfeiçoe. E a frustração dele é que as interpretações foram meio pobres, e como se ser simpático e amável bastasse, coisa que ele nunca quis dizer na vida. Mas ele quis dizer que sim, diante de quase que um pré-requisito, né, que você precisa ser tecnicamente bom, forte na sua área, seja lá qual for, eventualmente vão ter pessoas com um nível de excelência fantástico que não vai conseguir ter muito sucesso porque, né, como ele diz, a pessoa não consegue administrar as suas emoções, ele não consegue administrar as respostas, ele não consegue se conectar de uma forma adequada, ele não consegue estabelecer relações significativas, importantes. Isso é muito limitante. Então, assim, isso ele já trouxe lá atrás e só vem crescendo e cada vez mais, como a gente já bateu papo aqui, mas a gente fala isso daqui a pouco, que quase que paradoxalmente a gente está vendo esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, isso acaba exaltando as competências socioemocionais. Legal deixar a Flávia
falar primeiro que facilita a minha vida, né? Então ela já falou a parte do Daniel Goleman, que eu concordo, é um livro de 95. De fato, acho que foi o livro que deu, assim, colocou na mesa, né, esses tópicos. E, de certa forma, o livro ele foi uma resposta a uma crença que havia no passado, inclusive de um outro livro, né, aquele livro do The Bell Curve, né, que o cara falava assim, não, o que determina o seu sucesso é o QI, né? E daí aquela coisa que ele fez do QE, né, coeficiente emocional. O QI é aquela, assim, se você olhar assim, a gente vive no mundo, né, até nos dias de hoje, apesar dessa coisa toda da ênfase nos soft skills, né, que você faz aqueles testes de competência, né, exames, provas, calcula aqui, não sei o que, inverte matriz e tal, né. Se você olhar aquilo ali na década de 50, 60, a crença era a seguinte, não, você precisa disso aí para ter sucesso na vida. É aquela posição, você nasceu, você é um cara inteligente, você vai ter sucesso. Se não é, você não vai ter. Era aquele determinismo, assim, tem muita coisa que a gente possa fazer. Pô, você deu sorte, você deu azar, é isso aí. E aí ele, de forma concreta, né, com dados, ele falou assim, ó, não é bem assim. Se você olhar assim, toda essa parte assim, de habilidades não cognitivas, coisas que não têm a ver com o que é captado pelos testes de habilidades cognitivas, né, que são os testes tradicionais que a gente faz, isso aí é muito importante no mercado de trabalho e é muito importante para o seu sucesso social, na sua vida mesmo. Tá? Então, assim, e por que isso aí ficou, essa coisa dos soft skills, que também ganha 20 nomes diferentes, soft skills, habilidades não cognitivas, competências socioemocionais, traços de personalidade, dependendo da pessoa vai dar um nome diferente. Mas é mais ou menos a mesma coisa que eles querem dizer. Mas por que isso aí ficou, né, por que teve tanta receptividade quando o Goleman colocou? Primeiro, porque foi um contraponto a esse determinismo né, das competências cognitivas, um contraponto correto, muito apropriado. E outra coisa assim, por que isso aí ficou popular no mercado de trabalho? Se você olhar assim, o mundo com globalização, quando você globaliza, né, assim, você fica muito mais competitivo. A gente passou a trabalhar em times que são diversos, que têm culturas diferentes. E aí esses chamados traços de personalidade, eles se tornam essenciais. Como é que eu vou trabalhar em time se eu não sei trabalhar em time? Eu tenho que aprender a trabalhar em time. Trabalhar em time, você tem que aprender a falar na hora de falar, a ficar calado, entendeu? Na hora de ficar calado, você tem que aprender a não dar cotovelada no cara do lado. Você tem uma série de coisas que tem a ver com soft skills, que tem a ver com socialização, com a forma como você lida. Por exemplo, se a gente está num grupo aqui, se você fala uma coisa que critica uma coisa que eu falo, eu posso tomar isso do lado do pessoal e falar, esse cara não gosta de mim. Bom, como é que a gente vai trabalhar em grupo assim? Entendeu? Então são coisas que todas essas coisas têm que ser trabalhadas, né? A gente precisa de organização, autocontrole, autoconhecimento, controlar todas, né? As respostas, né? Você não controla o que acontece com você, mas você controla a resposta que você vai dar ao evento. Então, eu acho que aí realmente, depois que essa coisa, depois que ele colocou isso, aí claro, o negócio foi sofisticando, evoluindo, etc, etc. E hoje em dia se torna essencial, assim, você falou do mercado financeiro, do mercado de trabalho em geral, o que eu tenho visto ultimamente é o seguinte, as pessoas estão contratando muito pelo conjunto da obra, e o conjunto da obra inclui essa parte de habilidades não cognitivas. Eu acho que a impressão que eu tenho é a seguinte, se a gente está fazendo entrevista de trabalho, ele está o tempo todo olhando para o outro e fala assim, eu vou ser capaz de almoçar com esse cara todo dia? Será que eu vou conseguir trabalhar com ele durante a semana? E o dia que tiver que ficar aqui até 11 da noite, como é que faz? Será que ele vai surtar? Será que ele vai falar que é injusto? Eu acho que isso aí entrou na parada, entendeu? Então, de novo, como a Flávia falou, assim, as competências técnicas, os hard skills, são essenciais. Ninguém vai contratar você porque você é um cara legal, você é gente boa. Não, você tem que ter os hard skills. Mas esses soft skills são essenciais. Até o pessoal de RH tinha aquela velha máxima, né? A gente contrata você pelos hard skills, demite pelos soft skills. Isso é uma coisa antiga até, né? Hoje em dia você contrata pelos dois e demite provavelmente pelos dois também. Me veio muito à mente, vocês falam sobre isso, assim, tem essa pluralidade mesmo, que eu vejo que hoje em dia o pessoal tá exigindo um 360, e assim, quando a gente assiste filmes lá, assim, começo de 2000, ou lê algumas histórias do começo dos anos de 2000 acerca do mercado financeiro, eu percebo que tem muito
aquele retrato do bom em matemática, chinês bom em matemática, de hard skills forte, ou seja, antigamente, aparentemente, né, no começo desse século, aparenta que o mercado assim, tinha um pré-requisito muito forte de hard skills, e hoje em dia ainda sobrou um pouco disso assim, dentro do mercado, tanto que assim, eu acho que o pessoal agora está se tocando mais acerca de soft skills e tudo mais, e assim, a galera entra no mercado e toma um baque, né? Porque é meio que uma antítese, assim, o cara que fica estudando, assim, fortalecendo suas hard skills, assim, hoje em dia você tem que saber de programação, saber de macros, saber de matemática, às vezes ele acaba, assim, negligenciando um pouco o outro lado do 360, se torna um pouco insociável, assim, um pouco frágil mentalmente, e quando chega no mercado de trabalho, ele é posto para aguentar a pressão, e ao mesmo tempo que aguenta a pressão ele ainda tem que rir, brincar e levar isso na boa. Então é um baque, e eu acho que hoje em dia o pessoal está trazendo mais isso, e eu queria perguntar para vocês até onde isso pode chegar, até qual é o limite, ou se existe um equilíbrio entre assim, hard e soft skills, ou se mais lá na frente vão ser mais, as soft skills vão acabar se prevalecendo porque as hard skills vão ser substituídas por tecnologia ou algo do tipo. Pegando aqui um gancho na fala do Marcelo sobre o que as pessoas querem perceber numa entrevista de trabalho. Olha, eu de verdade, quando eu converso com pessoas, não só de mercado financeiro, mas de mais diversas áreas, as pessoas da minha geração, que estão contratando as pessoas da geração de vocês, olha, quase que combinado, é uma unanimidade. É uma visão de que é uma geração que se ofende por tudo, que você simplesmente não pode pedir nada. Você fala assim, você pode fazer isso aqui, por favor? Tá mandando. Se você fizer uma crítica, olha, eu preciso que você refaça isso aqui, porque não tá bom. Tá ofendendo. E por fim, muito impaciente. Eu tenho vários relatos de pessoas dizendo, aconteceu comigo, do cara pedir demissão, e uma pessoa que não está nem há um ano na empresa e que já almejava, né, já tinha o desejo de ter uma promoção e de ganhar mais, ou essa coisa, eu estou muito, não sei se aqui é tão legal assim, eu preciso... uma coisa exagerada do autocuidado, né? Eu preciso cuidar mais de mim, assim, não tá legal. Mental. A minha saúde mental, a minha saúde isso e aquilo, E óbvio, isso não é possível sem uma estatística, não sei o número, não trouxe aqui, mas é um número recorde de pessoas adultas de 25 anos morando com o pai e com a mãe, né? Isso não estou falando de Brasil, estou falando de uma forma genérica. Então, assim, se eu for deixar uma dica assim, de entrevista de trabalho, esforcem-se para convencer que você aceita bem crítica, que você não vai processar ninguém, que você reconhece que existe um processo, que a gente começa do começo, né? E que você tem um pingo de paciência, e é uma coisa boba. Tem uma piadinha que diz que desde que o mertiolate parou de arder, o mundo se acabou. Mas assim, eu digo também o seguinte, desde que fizeram Netflix, você pega e vê do início ao fim qualquer coisa, você não precisa esperar, essa coisa do imediatismo. A gente tinha que, né, era uma semana esperando para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Isso é uma piada, mas é uma piada séria. É claro que isso molda o cérebro mesmo, a maneira de pensar, as suas respostas, as suas expectativas. Então, assim, eu acho que de alguma forma é uma juventude que ficou muito imediatista. Isso tudo é sobre soft skills, de você ter essa autorregulação, de aceitar. Inclusive,
esse é um dos estudos mais famosos de psicologia, que ao contrário dos testes de QI, que inclusive são cruéis, né? Porque o teste de QI, eles mostraram que você tem uma certa limitação. Seu QI meio que está dado, você pode melhorar, mas marginalmente, muito pouco. E uma das coisas bacanas quando o Daniel Goleman fala sobre soft skills é que tudo ali você pode desenvolver e treinar, como você pode praticar uma língua, jogar tênis, você pode praticar assim, escutar melhor, falar melhor, enfim. Mas tem esse teste do marshmallow, que é famoso, foi feito também em Harvard, com uma amostra de crianças e foi acompanhado durante anos. E ele foi apresentado como melhor maneira de prever o sucesso lá na frente profissional de uma pessoa, que é a capacidade de postergar prazer. Então você chegava para umas criancinhas, falava o seguinte: olha, se você quiser, eu te dou esse marshmallow aqui. Mas se você esperar 15 minutos, eram crianças de 4, 5 anos, você ganha 2 marshmallows. E as crianças que falaram que era vou comer esse marshmallow agora. E em relação aos que resolveram esperar, se demonstraram no futuro pessoas mais resilientes. Mas tem uma história melhor do que essa que me contaram. Eu nunca chequei essa fonte, mas a fonte me contou, eu considero confiável. Sabe qual foi uma das criancinhas que participou desse experimento? Madoff. Burning Man? Nossa. E a melhor parte é que essa pessoa me falou que o cara roubou. Nossa. Foi a única criancinha que roubou, porque na verdade o que ele fez foi com aquele biscoitinho, com recheio, não foi com marshmallow, que ele pegou, abriu, comeu a parte de dentro, juntou de novo e fingiu que não comeu. Nossa. Bom, eu não chequei a fonte, mas parece interessante. Não, mas faz sentido assim, porque ele tinha um currículo estelar, né? Uma coisa brilhante. E fez o que fez. Caráter. E fez o que fez. Destruiu a vida de muita gente. Ele usou a inteligência pro mal. Total. Mas assim, na história dele, a pressão que ele aguentou até ele cair foi bem grande. Ele aguentou como se nada tivesse acontecendo. Isso que eu acho mais porque interessante. Ele não sentiu a pressão. Psicopata, né? Psicopata não sente isso. Ele não sente isso. Ele vai dormir que nem a pedra. pedra. Me acho, tô com o Marcelo. Entendeu? Essa é a diferença. Pra você acha que teve pressão. Pra ele não teve nenhuma. Ao contrário. Isso eu acho o mais interessante assim, na história dele. E talvez ele realmente tivesse umas pitadas de psicopatia. Não tenha dúvida. O psicopata, quando bota um gatinho na frigideira, ele tá achando o máximo aquilo. Tranquilo, tá de boa. Sabe, até queria perguntar sobre o seu livro, já que você está falando sobre essa geração mais jovem, justamente isso, da gente lidar com esses problemas de soft skills. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal. Eu escrevi 2 livros, é uma sequência de soft skills, tem soft skills kids, tem soft skills teens, e a ideia é ajudar pais, educadores, como desenvolver nas crianças soft skills. Eu não vou mentir que nas 2 edições, os editores me pediram para ser mais suave. Eu sou muito crítica realmente à atuação das mães. Eu tenho 3 filhos, na minha casa as coisas são... assim, não é que eu seja dura, mas sim, preciso ter limites claros. Então, eu pego muito pesado com as mães, porque, assim, pra mim me choca um pouco como é que elas não percebem ali o que elas estão fazendo. Então, a coisa mais simples e que eu coloco no livro, conversa de WhatsApp que eu acompanho todos os dias. Mãe e pai pedindo o exercício, até aí você fala assim, mas o que tem? O garoto... Não tem problema, mas é porque tem gente que pede todos os dias. Então fica a pergunta, o garoto não anota porque você pede ou você pede porque ele não anota? Já pensou em falar, olha só, se você não anotar, então o problema é seu.
você vai ter que dar o seu jeito, você vai receber anotação, não vai fazer o dever. Isso é um pouco de delegar a responsabilidade, né? Era um capítulo sobre responsabilidade, como é que você adquire responsabilidade e tomada de decisão. E o que eu sustento é que a tomada de decisão também é uma prática. Você também pode praticar. E como é que você pratica a decisão? A decisão, essa é uma decisão. Vou ficar aqui olhando para o teto, ou vou anotar o dever de casa. Agora, para que você possa tomar uma decisão, precisa ter consequências. Se eu fico olhando para o teto, e quando eu chego em casa, mamãe, eu não sei qual é o dever, ou de preferência nem isso. Eu imagino que não seja nem assim. Imagino que a mãe é que pergunte, filhinho, cadê o dever? E não sei. Aí a mãe vai todos os dias, pede, anota, ainda faz junto, ainda pergunta, vai, não sei o quê. Quer dizer, ele não está tomando decisão. E fica uma história seguinte, não, mas pô, e como é que vai ser se eu não ajudar? Se você não ajudar, ele provavelmente vai tomar uma anotação quando for a terceira vez que ele deixar de fazer o dever. Posso contar uma coisa pra você? Ninguém vai morrer, vai dar certo. Vai dar certo, confia em mim, vai dar certo. Ah, não estudou pra prova porque se eu não estudo com ele, ele não estuda. Deixa então ele viver essa experiência, deixa ele se dar mal, vai dar certo. É uma criança, primeiro, não vai ser porque foi mal em uma prova, no primeiro bimestre que vai repetir de ano. Mas assim, dê oportunidade a eles, inclusive nesse livro eu falo um pouco sobre isso, que a gente tem aquelas 10.000 horas do Malcolm Gladwell, da Outlier, né? Dos Outliers. Para você ser bom em alguma coisa, precisa 10.000 horas pra... Deixa o garoto praticar. Praticar o quê? Tomar decisões. E para ele poder praticar não estudar e ver o que dá. Estudar e ver o que dá e ele concluir. Entendeu? Tirando coisas assim que firam a segurança, até mesmo a saúde. Exemplo, dormir muito tarde prejudica a saúde de qualquer um, em particular de crianças que estão em desenvolvimento. Então, olha só, tá na hora de dormir, vamos embora. Não vou falar, se você quiser, pode virar à noite. Não, aí não. Mas para coisas que não prejudiquem a saúde física e emocional, deixa, pelo amor de Deus, deixa ele praticar as 10.000 horas dele. E não fica criando uma expectativa que você faz literalmente tudo pela criança, é uma coisa assim... as pessoas cometem atos falhos todos os dias. Poxa, a prova estava muito difícil. Dá vontade de perguntar, a prova de quem, cara pálida? A prova não é sua. Como assim? A prova estava difícil. As pessoas se perdem. E deixa praticar, e quando chegar na hora, as pessoas ficam chocadas. Ele não faz nada, ele não toma decisão. Não é assim, não existe essa virada de chave. Um dia a pessoa acorda e começa a tomar decisão e ser responsável. Isso se pratica. Não, esses grupos de WhatsApp de colégio. Não sei o que é. Eu queria ter acesso a isso. Eu quero. Fazer um estudo econométrico, porque é impressionante. É impressionante. Assim, eu me lembro. É inacreditável. Uma amiga minha, ela reclamando que o filho dela, de 12, 13 anos, só queria fazer trabalho na casa de um amiguinho. Aí ela começou a falar, por quê? Aí o moleque confessou, porque a gente fica lanchando o tempo todo e a mãe dele faz os trabalhos todos. Aí é a tua história, entendeu? Mas é uma mistura de loucura com narcisismo, né? Sim. Porque tem uma galera que eu não sei, tem uma ansiedade que precisa ser tratada, a pessoa precisa se resolver nisso, como se... e você não pode passar isso. Como se fosse algo terrível se deixar de fazer um dever. Terrível se tirar uma nota baixa. Cara, encara isso como uma super oportunidade, um momento certo, o melhor momento para ele se dar mal e você mostrar para ele, que você vai estar lá por ele, a gente vai estar lá, vai dar a mão, a gente vai encontrar a solução e mostrar para ele que ele é capaz de se superar, ele é capaz de virar o jogo, ele é capaz de perceber. Uma das coisas que mais me chocou, quando a minha filha entrou no primeiro ano do ensino médio, uma mãe passou um WhatsApp, uma super promoção, que ela foi num cursinho, não sei o quê,
e que se pegasse o pacote completo, matemática, português, e se pegasse não sei quantas mães, ficava um preço por disciplina muito bom e não sei o quê. Só que isso era, sei lá, 1º de fevereiro, não tinha nem começado as aulas ainda. Falei, cara, que gente doente, a aula nem começou. Você já está contratando para a escola, para o curso particular, por quê? Aí eu falo um pouco do narcisismo, porque a pessoa não quer nem trabalhar com a possibilidade de um fracasso, porque ela é uma narcisista e acha que no fundo ela está fracassando como mãe, se o filho dela, de alguma forma, na visão torta dela, entre aspas, fracassou. Eu falei, gente, que desserviço, né? Porque a pessoa já está numa de que vai ser difícil, mas o que ela está afirmando? Eu já sei que você não vai ser capaz. Eu já sei. Toma aqui a bengala, toma isso aqui. Você não deixa nem a oportunidade dele se dar mal, deixa ele se dar mal, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que eu sou contra aula particular, se for preciso, faça, quem sou eu. Mas pelo menos por um motivo. O garoto tentou, você tentou ajudar também a criar estratégias. Olha, tá dormindo muito tarde, não vai dar. Tenta ajudar ele sim. Poxa, vamos separar um horário no final de semana? Tamo junto. Vai, se for o caso, você dá uma moral, vamos lá e tal. Sei lá, tem maneiras de você ajudar. Não resolveu, não foi. Também não deixa ele se sentir um desgraçado. Fala, olha só, é normal, tem coisas que a gente é mais fácil que outra, tudo bem, não sei o quê. Então vamos procurar um profissional, vou procurar, ok. E vamos tentar vencer. Agora, já na largada, essa declaração pra mim, essa é a minha leitura, uma declaração de derrota. Eu já sei que você não vai dar conta. Acho tão absurdo e acho tão chocante a naturalidade que as pessoas veem situações como essa. E são deprimentes, pra mim, sei lá como é que definir isso. Me deixa triste, porque você está impedindo o seu filho de se desenvolver, e não é do ponto de vista cognitivo só. Acho que do ponto cognitivo também, mas menos importante. Mas do ponto de vista do caráter, da autoestima. A autoestima você adquire assim, com essas pequenas conquistas. Eu vejo assim, eu acho que você tem que dar autonomia mesmo para as pessoas tomarem decisão desde pequeno, entendeu? Dentro aí desse parâmetro, claro, não vai botar a pessoa em risco, não vai deixar tomar uma decisão que tomar um remédio ou não tomar remédio, uma coisa assim. Mas eu fico vendo assim, lembrando de coisas assim, eu quero comer isso. Eu vi um tempo que eu também nem perguntar. Você fala assim, olha, isso aí que você está pedindo é uma coisa muito picante, você não vai gostar, deixa a criança. Então ela vai lá, vai comer, vai ficar com fome, não gostou? Não, aprendeu. Entendeu? Porque eu fico vendo assim, eu me lembro de uma amiga minha que ela, enfim, o filho dela queria estudar num colégio, só que era longe da casa. Ele tinha a opção de estudar em frente, era sair da portaria, tropeçar e cair no colégio. Só que ele queria o outro colégio que era longe, né? Aí, beleza. Ela quer estudar no colégio longe, beleza. Só que ela levava ele de carro. Gente, não. Não sou eu. Assim, nada contra você estudar. Você quer estudar no colégio longe, beleza. Agora, você assume o custo. Ele tem que assumir o custo dessa decisão. Lógico. Tem que pegar o ônibus, tem que ser pega o ônibus. Boa sorte. Então, assim, eu acho que assim, quando você tira isso da equação, entendeu? É a tua história. É uma decisão. Ela tem uma consequência? Não, para mim não tem consequência. Eu não estou pagando o custo, então não tem consequência. É uma coisa, entendeu? É que nem assim, você quando está pensando assim, eu quero fazer curso de inglês. Pô, mas tem que ser perto da minha casa porque eu não tenho tempo. Agora, realmente, se você tivesse, não, eu quero fazer longe da minha casa, não, mas tem um cara para te teletransportar até lá. Vai no carona? Vocês estão falando, eu estou lembrando da reunião que a gente teve com, assim, uma pessoa do mercado, que já está há um tempo no mercado, bem sucedido no mercado. A história é bem legal, a história desse cara. Assim, a história dele é basicamente, veio de uma família de classe média, não tinha tantos recursos e assim, conseguiu passar para a Federal, o FRJ,
não se adaptou lá dentro e por fora, assim, chegou um ponto que ele não se adaptou, ele largou, largou entre aspas, né, não ia nas aulas, a faculdade, e por fora começou, com os contatos dele de corretora e tudo mais, fazer um dinheiro se alavancando e tudo mais, né. Chegou um ponto que, assim, isso aí é um evento de cauda, né, ele deu sorte, acertou lá no negócio lá que ele fez e, assim, ganhou dinheiro pra caraca. Assim, chegou um ponto que ele tava comprando TV de plasma pra casa e o pai dele, assim, pô, da onde que tá vindo esse dinheiro, cara? Aí ele falou, não, pai, deixa comigo que eu tô resolvendo um problema. Aí, assim, o sonho dele sempre foi estudar numa faculdade renomada. E, assim, na época, o IBMEC tava em ascensão, assim, era uma época, se não me engano, até o Paulo Guedes ainda estava de frente, então o sonho dele era estudar aqui. E ele chegou o pai dele e falou assim, pai, eu vou sair da UFRJ, e as pessoas antigamente tinham muito aquela mentalidade de faculdade pública, meu filho tá salvo, assim. Quando ele falou isso pro pai dele ficou, não, como você vai pra faculdade pública, não tem dinheiro, faculdade privada não tem dinheiro, a faculdade pública é melhor e tudo mais. Aí ele falou, não, pai, já tô com dinheiro aqui e é isso, eu vou pra faculdade privada. Aí veio aqui pro IBMEC, ele chegou aqui e falou assim, ó, preciso que corte tantas matérias e que minha graduação seja de 2 anos e meio, que só tenho dinheiro pra isso. Eu tenho dinheiro todo dele na faculdade aqui. Aí, assim, a performance dele aqui na faculdade foi muito boa. E depois ele saiu da faculdade e também fez história no mercado e, assim, se saiu super bem. Mas, assim, chegando no ponto final que eu queria falar, ele falou pra gente, assim, uma coisa que eu achei bem verdade, que no mercado o jogo é quem estoura primeiro. Porque o seu, assim, no começo, quando você tá crescendo, é basicamente meio que, assim, carnívoro, assim. Se o seu colega do lado que tem um carro um pouquinho maior que o seu estourar e você estiver preparado para suprir o cargo dele, provavelmente você vai conseguir, assim. Então, eu vejo isso, assim, realmente, eu vejo que isso acontece na prática, começa com estagiários, com o pessoal de mercado, isso realmente acontece, assim, aquele que aguenta a pressão, consegue aguentar e ver a galera estourando e crescendo, ele performa muito bem. E isso cai muito em conformidade com o que os pais ensinam os filhos desde criança, né? Essa ideia de, pô, você tomou uma decisão, vai ter a consequência, você arca com a sua consequência, eu acho que faz muito parte disso. Aí eu queria saber da parte de vocês, se vocês veem muito isso também. Tem um livro que saiu agora recente nos Estados Unidos, daquele Jonathan Haidt, é um psicólogo famoso da NIU, chamado The Anxious Generation, né? A geração ansiosa. E ele documenta tudo, assim, o efeito do celular na geração Z, esse imediatismo que a gente falou, né, não reflete, falta de... essa saúde mental afetada, etc. Mas uma coisa assim, que eu acho que deve ser levada em conta é exatamente o papel dos pais, né? Entendeu? Assim, porque eu vejo, assim, por exemplo, não são só meus alunos de graduação que têm problema de celular em sala de aula, os alunos de mestrado também. Isso é gente com 40 anos, 50 anos de idade. Não nasceu com o celular na mão. Pois então assim, eu estou dando aula, o sujeito está assim, ó, escondido assim. Ele tem 40, 50 anos de idade. Entendeu? Então, assim, ele é pai de alguém, ou mãe de alguém, sei lá. Ele faz isso em casa. Eu tenho certeza que eu já vi, você vai no restaurante hoje... Você vê os pais de verdade puxando o celular na frente dos filhos. Assim, na mesa está todo mundo no celular, entendeu? Então o problema é um pouquinho mais amplo do que simplesmente a geração Z tem lá as suas sutilezas. Toda geração tem as suas sutilezas, as suas características particulares. Mas essa aqui tem que levar em conta também o papel dos pais. Então, esse negócio que a Flávia falou, dos pais narcisistas, etc. De novo, isso aí, porque a taxa de fertilidade diminuiu muito. É muito comum agora você ver casais que têm um filho, ou dois, e ele vai ter filho assim, com 40 anos de idade, quando está estabelecido financeiramente, e aí só tem um filho, aí é aquilo, assim, o filho tem que ter, né, recebe tudo, né? É aquele filha única que é criado ali, é um investimento assim, então tem que levar em conta essa sutileza toda aí, é um grande
É uma coisa bem maior do que simplesmente essa geração Z tem problema de saúde mental. Não, não é isso, é um problema um pouco mais amplo, né? E a impressão que eu tenho é a seguinte, a realidade da vida ela se impõe, entendeu? Uma hora você vai ter que sair de casa e botar dinheiro em trabalhar para botar dinheiro em casa. Se os caras não... E aí assim, é o hard land, né? É aquela coisa assim, pô, essa realidade se impõe, entendeu? Você pode morar com seus pais até os 30, 40 anos, mas seus pais não vão viver até os 180 anos, provavelmente vão morrer antes disso. E aí uma hora, então, de novo, a realidade se impõe, entendeu? E aí vai ser isso, vai ter que... Pô, tem até uma história legal disso, aconteceu com a minha mãe. Tô rindo aqui porque a mão sabe do jeito que ela é. Ela é, assim, ela é dura e... Vai raiz. É bem raiz, bem raiz. E quando eu era pequena, assim, eu queria muito mascar chiclete, porque eu sempre via minha mãe mascando. Ela tinha um vício, assim, chiclete o tempo todo, mascava. E ficava eu e meu irmão falando, pô, mamãe, deixa eu mascar chiclete também, deixa eu mascar chiclete. E ela sabia que, assim, a gente era muito novo, a gente podia engolir o chiclete, engasgar, ela não queria que a gente mascasse. Ela, não, vocês não podem, vocês são muito pequenos. Não, você não pode, isso aí faz mal, isso aí faz mal. Até que meu irmão virou pra ela e falou, pô, mãe, isso ele tinha, sei lá, 6 anos de idade. Virou pra minha mãe e perguntou, mãe, se faz tão mal, por que você masca chiclete? Aí minha mãe olhou assim pra ele, parou, nunca mais mascou um chiclete. Ela percebeu, e é muito disso, assim, tem que deixar um exemplo. Eu acho que o que o Marcelo falou do celular é muito importante também, entendeu? Essa sua história, na verdade, mostra como é que as crianças aprendem, né? As crianças aprendem, elas copiam o comportamento. Entendeu? Não dá pra você sentar, vamos ter aqui uma conversa séria sobre ética, moral e mercado de trabalho. Ela aprende vendo, né? Ela copia o que você está fazendo. Se ela vê, né, a pessoa saindo, se arrumando, indo para o trabalho, dando duro, etc., aquilo ali passa a ser o modelo, entendeu? Esses soft skills, eles começam dentro de casa. Isso lembra até outra história também da minha mãe, sobre isso, assim. Quando eu era pequeno também, eu gostava de morder as coisas, as pessoas, assim, beber praticamente, mordia tudo. E aí a minha mãe falou isso pra mim, que isso eu não lembrava, né? Ela contou que ela sempre me dava uma bronca e falava pra eu não fazer, mas ela chegou à conclusão de que, poxa, a criança não vai aprender falando. Aí um dia eu tava com ela tava comigo no colo, né? E ela falou que eu mordi ela pegou minha mão, me deu uma mordida, eu mordeu minha mão. Aí ela falou que eu chorei, não sei o que e tal. Nunca mais. Nunca mais mordi ninguém também. Isso aconteceu na minha casa, ela não foi comigo. A minha filha voltava todos os dias com uma mordidinha, mas assim, dava pra ver os dentinhos. Né? Era o Michael. Na época a gente morava nos Estados Unidos, ela frequentava a creche do FMI. Dentro do FMI tinha uma creche. E quando acontecia, ligavam lá pra mim no trabalho, olha, queria dizer que aconteceu um incidente aqui chato, uma criança, eles nunca falavam quem era, mordeu a sua filha, mas botando de gelinho, ela chorou um pouco, já tá tudo bem. Ligou 1, 2, 3. Aí, sei lá, na 4ª vez, a mulher ligou e falou, já sei, a minha filha foi mordida e tal. Eu falei, não. Dessa vez foi ela que mordeu, eu queria que você soubesse e tal. Enfim, acabou a história. Foi a última ligação que eu recebi. Porque no dia que ela revidou, mordeu de volta, né, acabou a história. Mas eu acho isso sim, eu acho que a família tem um papel muito importante. Eu acho que tem algumas coisas especiais que eu observo, pelo menos na minha pequena amostra, onde das pessoas que eu convivo, eu vejo alguns eventos assim importantes. Como o Marcelo falou, essa decisão consciente de quero ter apenas um filho, onde as pessoas declaradamente, elas nem tem nenhum constrangimento disso, elas declaradamente fazem conta e para estudar na escola tal, não sei o que, do jeito que você quer, para usar um determinado padrão de roupa, não sei o que, para fazer as viagens todos os anos para Disney com dólar, o preço que tá, não sei o que, as pessoas chegam, fazem conta e concluem, cara, só cabe, para criar do jeito que eu quero, só cabe um filho, né? Não querendo julgar, dizendo que isso está errado, mas dizendo que isso tem implicações, né? Esses filhos únicos, além de serem filhos únicos e terem
poucas oportunidades dentro de casa de trocar, de dividir, mesmo sem querer, é isso, a atenção é deles, a mãe acaba meio que inconscientemente, porque um filho ela dá conta de dar toda aquela atenção, não só do ponto de vista material, de dar a festa dos sonhos, mas do ponto de vista emocional, psicológico, de se doar, de se entregar, trazer daquilo. Eu brinco que o meu best-seller eu vou ficar muito rica quando eu escrever o meu livro, que 3 filhos dá menos trabalho que 1. Porque ele é meio que libertador, você não se cobra e não se espera ser esse tudo, e entregar esse tudo. É tipo, gente, é o que temos aí, vamos embora. Então, isso acho que afeta muito as crianças, essas expectativas da mãe, essa entrega da mãe. Ela pode não falar, tem umas loucas que falam, outras não falam, mas tá ali dentro, né? Eu dei do melhor, eu fiz o melhor, eu sentei, fiz todos os deveres, eu expliquei tudo, meu filho nunca teve uma dúvida, nunca tirou uma nota baixa, estudou nas melhores escolas. Não querendo, existe uma coisa ali por trás de esperamos sucesso aqui, né? Eu acho que isso é um peso. Tem a coisa, sem dúvida, da tecnologia em oposição à coisa da leitura. Isso já está sendo documentado, isso é grave, isso é sério. As pessoas não estão lendo mais, isso prejudica o desenvolvimento cognitivo, sim, mas não é só cognitivo. São esses socioemocionais. É muito também documentado que a gente, através da ficção, da leitura, não necessariamente uma leitura como história de fantasia, você sim desenvolve a imaginação, a criatividade, a empatia, você consegue fazer esse deslocamento de olhar, de se ver a partir do outro e o imaginar. É uma experiência completamente diferente a da leitura em relação a ver filme, ver coisa. Então, e fora que o vocabulário, isso é outra coisa que também já está sendo documentada, né? Estamos evoluindo, o vocabulário dessa nova geração é significativamente inferior em relação aos pais, então a gente tem essa trava aí que é importante, precisa ser observada, dessa oposição, né, de menos livro, menos leitura, e obviamente porque tem mais tela. Além disso, a desconexão entre as pessoas, né, quando a gente não tinha esses recursos todos e ia brincar, a gente estava interagindo. E tipicamente estava interagindo com teu irmão e descia pro play e tinham lá outras crianças com seus respectivos irmãos. Isso é uma perda, eu acho que é importante. Você não tem nem dentro de casa, porque é uma geração de filho único, nem fora de casa, porque todos os filhos únicos estão dentro das suas respectivas casas. Então, acho que isso tudo são fenômenos a serem observados da criação dessas novas famílias, das expectativas. Não faz bem para o desenvolvimento emocional de ninguém carregar esse peso de ser o tudo do pai e da mãe, e esse isolamento que a tecnologia proporciona, somado ao empobrecimento do ponto de vista de leitura, que afeta a criatividade, a articulação, a capacidade de se comunicar, de empatizar, enfim. Eu vou até assim, conectando o que você está falando agora, Flávia, e puxando para uma pauta final, que acho que é uma pauta que vocês vão gostar e que é final, mas acredito que vai ser extenso. Assim, a gente faz a conexão de que agora está surgindo mais essa pauta sobre soft skills e assim, sobre o humano em si, né? As pessoas, assim, é meio que antagônico, né? A tecnologia está evoluindo cada vez mais, mas cada vez mais a gente está se voltando para o ser humano, igual vocês estavam falando antes da gente começar o podcast. E assim, junto com isso, surge aquela pauta do ISD, né? E a gente vê a pauta do ISD, e assim, a gente aprendeu muito bem com o Marcelo
em macroeconomia que um dos componentes de produtividade é capital físico, capital humano e tecnologia. E a gente vê tem uma transição demográfica, então isso prejudica o capital humano. E o ISD, muitas das vezes, ele é meio que elimina um pouco a produtividade, porque ele pega itens que são produtivos e trocam por itens que são mais caros e talvez entregam igual ou menor produtividade. Então eu queria ver sobre vocês, assim, o que vocês acham sobre o futuro? Assim, realmente a tecnologia vai suprir essa mudança? Como é que o ISD vai se comportar daqui para frente? Se ele vai ser uma pauta maior e os soft skills também vão ser acabados englobados por isso? O que vocês estão vendo assim? Nossa, pergunta complexa. Cara, acho que tem várias dimensões, tá? Deixa eu falar pelo menos uma primeiro, essa pauta ISD, sabe? Acho que houve assim, de forma geral, tá? Esse movimento de inclusão, diversidade, etc., foi na direção correta. Tá? E acho que realmente você havia, e ainda há, se pega uma geração, certamente é verdade, uma geração anterior à nossa, assim, às vezes você vê as pessoas às vezes falando de uma forma bastante pejorativa de certos grupos, etc, etc. Você vê que é uma coisa que está enraizada ali, né? E aí realmente a gente tinha que, olha, a gente vive numa sociedade diversa, tem que ser inclusiva, etc, etc. Isso é legal, beleza. Com relação assim, ao ISD no mundo corporativo, eu acho que assim, no aberto, todo mundo é ISD. Quando fecha a porta, aí já acho que, eu não sei. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que muita gente que não aberta esse ISD, mas o cara está fazendo conta. Tá? E quanto é que eu estou disposto a abrir mão para... Agora, quando fecha a porta, entendeu? Aí o pessoal solta os cachorros, agora pode soltar. Então, eu acho assim, que o pessoal vai ficar assim ali. E vocês viram o que aconteceu, não sei se vocês viram, mas teve um caso seríssimo nos Estados Unidos, depois dos ataques de outubro 7, o que aconteceu nos campi nas universidades americanas. E muito do problema lá foi atribuído ao que eles chamam de DEI, né? Diversity, Equity e Inclusion, que é uma outra coisa para ISD. E muita gente culpou esse exagero, né? O exagero, esse ISD levado ao extremo, né? Então, assim, se você olhar assim, você teve três universidades foram, presidentes de 3 universidades foram testemunhar no Congresso, né? Harvard, Penn e MIT, e alguns dos depoimentos ali, supostamente pessoas que foram escolhidas com essa iniciativa, alguns dos depoimentos ali foram coisas assim, chocantes mesmo, assim, que você fala, pô, essa pessoa não é séria. Enfim, então, de novo, assim, só para não me estender, mas assim, de forma geral, tá, o movimento ISD foi legal, acho que tem lá o seu mérito, mas tudo que é levado ao extremo, você acaba chegando em situações assim que são extremos, que aí tem que dar um ajuste. Acho que esse é um ponto. Bom, com relação ao negócio da tecnologia, que a gente estava até falando antes de começar aqui, de novo, se você olhar assim, num mundo muito tecnológico, que é o mundo que a gente está vivendo, esse mundo que a gente vive é muito mais complexo do que o mundo de, sei lá, 1960. Se você olhar assim, o mundo de 1960, uma pessoa da idade de vocês, quantas decisões vocês tinham que tomar na vida? Poucas. Você falava assim, olha, eu vou fazer engenharia civil, direito ou medicina. Se você estivesse no Brasil, você ia ter 3 escolhas. Você ia fazer medicina, engenharia civil ou direito. Era isso. Aí você ia fazer o quê? Vou fazer um concurso público, vou cruzar os braços, vou ficar aqui, tô feito. Ou então vou trabalhar numa outra firma aqui, mas aí é mercado fechado, não tem globalização, não tem... Enfim, as decisões eram poucas. Até as relações, né, de bem que sim. Você casou, tá casado. Casou, tá... Não fica essa angústia de eu preciso ser muito feliz. Não tá legal, vou separar, você casa de novo. Não. Ali tá resolvido. No Brasil, divórcio. Divórcio foi legalizado na década de 80? Eu acho que sim. Antes do divórcio tinha um negócio chamado desquite, né? Que você separava, mas não podia casar de novo. Então, assim, de novo, a vida era muito mais simples, entendeu? Então, e as pessoas realmente não precisavam
Ninguém, como a Flávia falou, se você ficasse falando de saúde mental, as pessoas falam assim, vai se tratar. Vai se tratar, você está com ansiedade, então você vai num médico, ele vai te dar uma pílula, você vai resolver o Você problema. falava de ansiedade, tá nervosinha, histérica, se for mulher. Exatamente. A gente hoje vive numa sociedade muito mais complexa, onde você tem que tomar muitas decisões, bem mais complexas, decisões de profissão, por exemplo, tem inúmeras profissões. Tem gente na idade de vocês, tem um aluno nosso aí da tua turma, o sujeito não era empresário com 16 anos de idade. Era empresário, ele gerava caixa, era um cara real, tá gerando ali um volume bastante significativo de dinheiro no final do mês. É um moleque, cara, moleque de 16, 17 anos. Enfim, tem que tomar a decisão. Eu quero seguir nessa vida, eu quero mudar de vida, eu quero virar economista, eu quero virar sei lá o quê. Então, assim, toda essa complexidade, e além da tecnologia, esse excesso de tecnologia, a ameaça existencial que as pessoas estão colocando com relação à inteligência artificial, né? Se você olhar, assim, por exemplo, aquele historiador e pensador israelense, o Yuval, que, aliás, é um sujeito que é muito útil, assim, as coisas que ele fala. Ele fala, você fala, ó, a gente colocou aqui uma nova tecnologia que ela pode, de fato, ameaçar a nossa existência. Entendeu? Porque se ela começar a pensar por si própria, quem é que vai controlar? Entendeu? Como é que a gente controla isso? Então, assim, de novo, a gente, é um vírus novo aí, a gente não sabe o que vai dar isso. Concorda? Assim, ele está levantando um ponto bastante interessante, bastante útil e que é real. Dito isso, qual é o melhor que você pode fazer? É investir nessa parte humana, entendeu? Assim, tudo está apontando para a mesma direção. Pô, a vida é mais complexa, então realmente eu tenho que me conhecer mais, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, como é que eu reajo às coisas, por que eu reajo da forma que eu reajo. Eu tenho também... Controlar a ansiedade, porque essa complexidade traduz-se em geração de ansiedade. Exatamente. Entendeu? Assim, de novo, a vida do meu avô era muito simples. Comparado com... Assim, você não consegue... Ele podia até fumar o cigarrinho dele, meu avô fumou a vida toda. Ele não sabia que causava café, não sabia, ele estava de boa. E nem morreu jovem assim, sei lá. Meu avô tinha mais de 80 anos quando faleceu. Eu fico de boa. Quando eu olho assim, né, nesse mundo que a gente está caminhando, assim, o que eu vejo? É investir pesadamente nessa coisa, nesse lado humano. Outra coisa que eu noto, assim, que é bastante... importante, socialização, participar ali da comunidade de forma ativa, né? Se você está inserido em algum tipo de comunidade, né? Enfim, são coisas que voltam para o lado humano da coisa. Eu, infelizmente, minha senilidade não me permite lembrar o nome de um cientista brasileiro, gostaria de citar ele aqui, com uma frase que eu gostei muito, que me impactou, que ele diz assim, não é que a inteligência artificial, a tecnologia de modo geral, vai substituir o homem. Mas o homem que domina a tecnologia vai sim substituir o homem que não domina a tecnologia. Um homem com uma ferramenta de inteligência artificial, que entenda aquilo, saiba usar aquilo, vai ter uma vantagem gigante sobre um homem que não domina aquilo e não consegue. Chamamos de destruição criativa, né? Pode pensar, acho uma ótima leitura, mas o fato é que dizer que... Eu já vi também, acho até engraçado essa fala do Yuval Harari. Acho muito exagerada sobre quase que o fim dos tempos, que a inteligência, como é que vai ser. Eu acho que vai ser isso, né? Acho que a gente vai continuar dominando e por que isso? Quem tem ideia, quem faz negócio, como é que uma máquina vai fazer negócio, consigo imaginar isso pelo menos nos próximos 100 anos, assim, esse nível de autonomia. Não, eu acho, nessa aí eu discordo do Yuval Harari e fico com essa fala de que a tecnologia é nesse sentido. O sujeito que domina a tecnologia vai ter uma vantagem imensa sobre o cara que não domina. E o que isso tem a ver com a questão de soft skills? O primeiro, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, essa visão de lifelong learning.
que precisa de uma determinada postura de aprendiz, que exige uma humildade, que na arrogância realmente não vai ter como se sobreviver. Como o Marcelo estava falando, no tempo dos nossos avós, você aprendia uma coisa, você ia com ela até o fim da vida, dava certo mesmo. Hoje em dia não vai prestar. Se você não estiver pronto para querer aprender, se abrir, colaborar, também esse mundo em que o cara com QI, não sei das quantas, 150 do Einstein, e era muito bom de conta, tinha uma memória excelente, num mundo onde não tinha computador assim, na palma da mão, literalmente, a gente tem um celular, a gente tem um computador. Aí um cara que decora muitas coisas, é uma enciclopédia e faz conta muito rápido, ele podia ter algum valor. Essa pessoa não tem mais valor. Acabou, né? Então, quem interage, quem fala, quem colabora, tá muito difícil alguém imaginar. Se houve espaço para isso, eu acho que houve, dessas pessoas solitárias que senta, escreve, faz, entrega, deliver. No mundo de hoje, com a complexidade, com a tecnologia, alguém matar no peito e fazer alguma coisa sozinho, acho que é uma impossibilidade. Então aí entra de novo os soft skills e essa colaboração. E juntando isso com o ESG, eu diria que acabam surgindo, com essas novas tecnologias, questões sim de ordem éticas, morais, precisam ser discutidas, precisam ser tratadas, precisam vir para a pauta e precisam estar, né, ali previstas. Então, Marcelo estava falando do exagero. Sim, acho que existe muito exagero, mas existe uma coisa de que, por exemplo, hoje está falando muito da questão da pauta feminina. O último prêmio Nobel foi para a professora de Harvard, mostrando, por A mais B, que sim, as mulheres têm uma perda de renda em virtude da maternidade. Elas perdem isso. Só você comparar, isso é para todos os níveis. A galera muito rica, para a galera mais humilde. A diferença é que a galera muito rica não passa fome, coitada. E as pessoas mais humildes ficam numa situação muito grave. Mas as mulheres perdem. Isso precisa ser discutido. Quer dizer, ninguém aqui é filho de chocadeira. Hoje em dia a gente se separa. Por que não? Separou. Pô, mas... E eu? Que a cada filho tive uma redução e o outro que está ali se dedicando vai subindo, crescendo e tal. Então, são coisas que falam sobre questões éticas que precisam ser discutidas. Acho que não tem uma resposta simples. Assim como tem a questão das mulheres. Hoje tem essa questão que é um pouco nova para a gente, de trans, da sexualidade e tal, não binário, e vai embora. Como fazer para incluir essas pessoas, mas de uma maneira também que não permita os exageros. Isso é o ESG que vai ter que trabalhar para que essas coisas façam parte, sejam discutidas, haja uma política, haja práticas, sem também haver uma reversão descabida, né? Uma coisa que, assim, quase que a gente deixa de perguntar, antes de começar a dinâmica de ping-pong, eu queria saber sobre o Job Market Seminar. Queria que vocês contassem sobre a experiência, como é que foi a seletiva. Cara, a gente teve essa ideia... A ideia foi do Marcelo. Ó. Dá crédito. Não, mas a gente teve essa ideia em 21.2, né? A gente estava na pandemia, e aí, assim, eu convidei a Flávia porque deu para ver que ela, na verdade, sabia até mais do que eu sobre essas coisas. E isso foi confirmado, né? Porque a gente
A gente também contou com o Márcio Dutra, que também trabalhou com a gente nesse curso. Mas a ideia do Job Market era literalmente preparar o pessoal para a busca para o primeiro estágio. E aí era uma coisa assim, a gente queria criar um espaço onde a gente ia discutir coisas relacionadas a realidades de mercado de trabalho, havia as expectativas dos alunos, porque assim, a gente notava que as pessoas às vezes preparavam currículos muito ruins, páginas no LinkedIn terríveis. Lembra? Foto no banheiro, outro na lancha. Uma selfie assim, tava um ladrilho do banheiro atrás. Outro na lancha também. No... Um negócio do Ayrton Senna. E outras coisas também, assim, coisas assim que pessoas que tinham uma expectativa muito diferente do que era a realidade. E aí o negócio tomou uma dinâmica própria e a gente acabou tendo um espaço maneiro de trocas e assim, a gente ouviu muitas histórias legais. Teve várias histórias, várias pessoas com histórias assim, muito interessantes que a gente acabou conseguindo até ajudar, né? Lembra da menina que falou, isso está sendo libertador? O outro, eu me lembro de um em particular, né, que estava passando um período complicado, tinha que passar numa prova essas certificações, né, não estava conseguindo, né, depois a gente conversou em particular com ele, não sei o que, descobriu qual era uma coisa emocional mesmo, literalmente emocional, né? Depois que o cara resolveu... teve mãe chorando, né? Foi falar com a Fernanda. Então, assim, foi uma experiência... isso, era um espaço de troca, a gente ouviu muitas histórias. A gente fez isso em 21.2, 22.1 online, né? Que não era a natureza do negócio. Depois a gente ficou presencial 1 ano. E aí isso, foi uma experiência muito interessante, a gente aprendeu muito. A Flávia tinha umas histórias interessantes, as meninas ficavam atrás dela, querendo escutar todas as histórias dela. E foi isso aí, foi uma experiência muito boa, muito aprendizado. É legal, é legal. Pelo jeito que vocês falaram, a dinâmica parecia um pouco até o NFL. Tinha um pouco disso, tinha um pouco disso. A gente fazia a parte das entrevistas, né, a simulação de entrevista, a gente fazia isso, também era muito divertido, os alunos adoravam. Eles ficavam nervosos, mas depois que começaram, eles adoravam. Aliás, a estrela da nossa simulação de entrevista tá aí, o João. O João tá aqui com as histórias de cripto. Esquema de pirâmide, né? Esquema de pirâmide, fantástico, a história é fantástica. Eu acho bem legal essa dinâmica assim, de trazer para o pessoal que está na faculdade desde o começo essa dinâmica de entrevista. A gente no processo seletivo da Liga, a gente também faz. E assim, é bem legal, a gente faz umas perguntas assim, o que você faria no seu último dia de vida? Qual animal você seria? Assim, é bem legal assim, ver a resposta da galera, assim, né? Acho bem legal. Assim, eu vou puxar agora a dinâmica de ping-pong aqui, a gente se estendeu um pouco. A dinâmica de ping-pong é bem legal, a gente sempre faz ela, né? E assim, eu começo sempre com uma que geralmente o pessoal se enrola para responder, e o Marcelo já participou uma vez, ele vai ter que se virar para achar outras respostas aí. Que é um livro de recomendação e um livro que vocês acham que não vale a pena ler. Assim, pode ser um livro, uma classe de livros, fica a critério de vocês, assim. Cara, o livro, assim, dos livros que eu li no último ano, acho que o que mais me marcou foi de uma médica psiquiatra de Stanford, que é o Nação Dopamina. Eu achei fantástico o livro porque ele fala sobre compulsões de maneira geral. Isso, compulsão pode ser, seja drogas mesmo, sexo, consumismo, certas atitudes, enfim. E essas compulsões, de modo geral, ela traz uma explicação mais científica do ponto de vista dos estímulos, dos hormônios que são acessados, como é que isso acontece, os reforços dentro da sua cabeça. Mas fala muito também de comportamento, de atitude. Ela fala, eu adoro, uma das coisas mais importantes é a verdade brutal. Você ser brutalmente honesto com você ou com as pessoas íntimas com as que você se relaciona. Você parar de passar pano, não, é isso. Né? E tudo isso no contexto desse novo mundo, onde há muita ansiedade, muito imediatismo,
e que dispara muitos desses gatilhos. Mas assim, eu adorei o livro de ponta a ponta, achei que é uma super leitura entre muitos outros, mas é um, então escolho esse. Legal. Marcelo? Putz, tem tanto livro bom assim. Eu vou fugir um pouco do. Assim, eu estou lendo alguns livros de geração Z, essa coisa toda, mas um que eu acho incrível, que é do Robert Shiller, né, o Nobel de Economia, em que ele fala do papel das narrativas, né? Chama-se Narrative Economics, é um livro até não é recente, tem alguns anos. Mas eu acho sensacional, porque assim, ele mostra claramente, assim, ele é um economista, enfim, um cara de mercado financeiro e tal, mas ele fala claramente o negócio do papel das narrativas, né? E a gente está num mundo hoje em que aparentemente tudo é narrativa, né? Na verdade, a impressão que eu tenho é a verdade deixou de ser importante, entendeu? Assim, se você tiver uma bela narrativa, importa mais do que a verdade. Então, acho esse livro excepcional. Então, eu recomendaria esse livro. Mas, enfim, também tem muita coisa boa. O Yuval está lançando um livro agora em setembro, eu não me lembro mais o nome. Estou esperando também ansiosamente. Ele escreve coisas muito úteis, assim. Ele é muito bom, mas essa última linha dele eu acho muito radical e fatalista. Não estou alinhada com ele. Eu li todo, assim, a sequência do Yuval, assim. Até, eu acho que assim, o melhor dele, sem dúvida, foi o que ele... o Sapiens, que ele faz uma visão antropológica desde o início do que ocasionou agora. E depois, assim, no Homo Deus, ele dá uma viagem. Eu acho que é a grande obra de arte, até porque ele é um historiador e ele trouxe a história de uma maneira extremamente interessante. Estourou, fez um sucesso e foi... o Homo Deus eu já acho assim... Querendo legal, buscar, você já vê uma forçação de barra, talvez seja uma palavra forte, mas um desejo de É a maldição de pegar... assim, conseguir aproveitar, falar igual atualmente, né, o hype do livro que foi o sucesso dele. E assim, a gente vê que no livro dele, ele tem várias citações do Jared Diamond também, então assim, é uma composição bem legal o livro dele. Mas depois, 21 lições para o século XXI, meu Deus, eu acho que ele exauriu um pouco assim. Mas eu acho que eu vou dar uma olhada também nesse livro aí que ele vai lançar agora. Eu gosto dele. Puxando aqui então, segunda pergunta, queria saber de alguma instituição no mercado que assim, é exemplo de, assim, de cultura, de soft skills e de ESG também. O que vocês acham? Instituição de modo geral? Do mercado financeiro. Mercado financeiro? Cara, eu acho que ainda é o Itaú, né? Em termos de ESG, a Fundação Itaú, a gente falou aqui de leitura, eles têm um projeto muito amplo de dar livro para as crianças. Eu acho que de todos das instituições financeiras é o mais completo também. A coisa do ESG, eu conheço pessoas que trabalham lá, tenho histórias reais, assim, de demonstração que o ESG ali funciona na prática, assim. Acho que é o banco mais... Eu pensei que se fosse perguntar sobre o que não ler, tá? Também. O que não ler. Mas o que não ler, eu diria o seguinte, fuja de esses livros de autoajuda, modismos, esses modismos aí que eventualmente aparecem rapidinho. É isso, fuja desse tipo de coisa. Com relação à instituição financeira, eu diria o seguinte, siga pessoas boas. Tá? Não sei, não necessariamente uma instituição financeira, mas siga pessoas, tente ficar num grupo de pessoas boas, porque a cultura do ambiente, ninguém fica imune à cultura do ambiente. Então, assim, se você tiver num grupo legal, maneiro, aí acho que as coisas vão ocorrer naturalmente. Assim, puxando para a última pergunta agora, a consideração final de vocês e se vocês têm algum recado para os jovens atuais que estão na faculdade, estão entrando no mercado, enfim. Alguma dica, assim, recomendação?
Bom, a dica que eu acho mais valiosa que eu tento dar para todos os meus alunos almejando primeiro trabalho, demonstre vontade de aprender. A maior furada de todas são as pessoas tentarem se fazer um expert de alguma coisa, seja lá qual for, e vai ser difícil você convencer. E mesmo que você convença, provavelmente alguém que está contratando um aluno que está terminando a faculdade, ele não está procurando um expert. Então você está desalinhado com as expectativas. Por mais que exista até essa piadinha, que quando pede, o cara tem um monte de coisa e é estagiário. Eu acho que, na real, o que mais impressiona e o que mais uma pessoa que está querendo contratar alguém no seu primeiro trabalho é alguém que seja aberto e que esteja demonstrando vontade de aprender. Uma das boas maneiras de demonstrar vontade de aprender, quando alguém perguntar, você tem interesse em quê? Por quê? Cara, tenha um livro em mente já. Se puder ler o livro é melhor. Se não der para ler o livro, no mínimo se informe sobre o que é o livro, você poder descrever ele em poucas palavras, mas eu acho ideal você descrever o livro. Então, sim, esse assunto, o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? Essa pergunta eu vou te fazer, você tem que saber responder. Porque eu tenho interesse nessa área. Está dizendo que tem interesse nessa área, por quê? Porque eu assisti o curso onde o professor fulano falou sobre isso me causou uma curiosidade, eu li um livro tal sobre isso e achei esse aspecto interessante. E dito isso, eu acho que uma oportunidade feita essa seria a chance de entender na prática como é que essa coisa qualquer que seja o seu interesse funciona, mas sempre demonstrando o interesse, a vontade, o desejo de aprender. Acho que é a dica número 1 que eu deixo para o pessoal aqui. Essa é uma excelente dica. Assim, de forma geral, eu diria o seguinte, a primeira coisa é o sujeito entender para que ele vai para a faculdade. Tá? A impressão que eu tenho é que muita gente não sabe por que está aqui. Eu acho que você vai para a faculdade, assim, primeiro você vai adquirir competências para vender no mercado de trabalho. Aqui você vai fazer networking também. Você vai sinalizar talento. Então, a impressão que eu tenho é assim, as pessoas não se dão conta disso. Tá? Então, por exemplo, outro dia aconteceu uma coisa de sala de aula, eu até escrevi um post no LinkedIn sobre isso. Teve um aluno que me fez uma pergunta e eu estava respondendo para ele, o aluno do lado dele, no meu campo de visão direta. Ele estava escutando um áudio com o celular e gargalhando. Ele não estava rindo, ele estava gargalhando. Aí, claro, teve que dar uma chamada no cara e tal, não sei o quê, mas se você olhar assim, o cara, você está na faculdade, a faculdade, você pode pensar na faculdade como um emprego, praticamente. Tá? Isso aqui não é, a gente não está aqui no playground, entendeu? A faculdade, você está projetando uma identidade. A forma como você se comporta, como você se veste, como você se apresenta. Então, se você chegar aqui de Havaianas, sujo de areia, é a identidade que você está projetando. Pô, o cara saiu do futebol e veio direto para a aula. Nada contra, não estou falando, entendeu? Mas eu não sei se eu quero, se eu estou pensando aqui, se eu quero abrir um negócio com um cara, pô, não sei, com que eu vou abrir um negócio? Eu vou abrir um negócio com um cara que é o rei da praia ou o cara que é nerd? Eu vou escolher o nerd, porque eu quero o meu negócio dar certo. Então, de novo, entendeu? Você está aqui, você está projetando uma identidade, é uma coisa... A construção. A construção da sua marca, seu branding pessoal. É um processo, tá? É um processo. E, de novo, se você olhar aqui, você fica vendo, assim, de novo, essa coisa, tenta entender o que você está fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto. Claro, a capacidade de aprender, não sei o que, eu fico vendo assim, por exemplo, sei lá, você bota no quadro uma integral, aí os alunos, não, vai ter integral. Pô, na minha época a gente queria aprender um negócio. A gente fala, por favor, bota a integral no quadro, deriva esse diabo dessa forma. Agora não, o pessoal fica assim, não, peraí, não é bem assim, que história é essa? Vamos com calma, professor. Pô, é uma atitude assim, é o oposto, entendeu? Esse é outro ponto. E o terceiro ponto é o seguinte, o que eu falo para os meus alunos, quando eu estou preparando eles para entrar no mercado de trabalho, eu falo assim, cara, o maior problema da geração de vocês é que você tem que convencer o sujeito que você quer trabalhar. Você vai segurar a peteca. Porque ele acha que você não vai. Porque é a experiência dele. Ele tem
tem ali uma experiência de pessoas que têm medo de trabalhar, que ficam amedrontadas de entrar na vida adulta, que tem todo esse processo, né, de entrar na vida adulta, etc. Então é isso, assim, tenta descobrir o que você está fazendo na faculdade, por que você veio aqui, e você tem que saber isso. Ter vontade, né, de aprender, não fica com medo não, é só colocar as horas que você vai aprender. E é isso, vontade de construir futuro, entendeu? Vontade de querer trabalhar. É isso. Perfeito, assim. Obrigado ao Marcelo, obrigado à Flávia por terem vindo hoje abordar esse tema aqui. Foi um prazer apresentar esse podcast. Obrigado, Augusto. Obrigado, Augusto. O João também aí. E o pessoal que está nas O pessoal câmeras. do técnico aí. A pizza, hein, Augusto? Tá vendo? É isso.